Queridos irmãos e irmãs, na primeira leitura, São Paulo diz aos Coríntios, acerca do seu ministério apostólico: é por isso que temos tal confiança perante Deus, não porque sejamos capazes por nós mesmos de ter algum pensamento como de nós mesmos, mas essa nossa capacidade vem de Deus. Ele é que nos capacitou para exercer o ministério de uma aliança nova. Então ele demonstra a origem sobrenatural do seu ministério. Ou seja, ele não é fruto de uma especulação pessoal, de uma presunção humana, mas ele é continuamente habilitado pela iluminação da graça divina, que o faz pregar de maneira inspirada. Esse é o ministério do Novo Testamento, continua ele, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. A letra de um lado e o Espírito do outro. Lembremos que a letra aqui se refere a tudo aquilo que era tido como lei, como a Torá dos judeus. Então São Paulo está dizendo, a letra, aquela letra escrita em tábuas de pedra, ela mata, porque aquele que não cumprir a lei está condenado. Mas o Espírito vivifica. Por isso, são dois tipos de ministério. De um lado, o ministério da morte, o ministério da lei, e de outro lado, o ministério da graça, o ministério da vida. Por isso, continua ele: se o ministério da morte, gravado em pedras com letras, foi cercado de tanta glória que os israelitas não podiam fitar o rosto em Moisés por causa do fulgor ainda passageiro do seu rosto, quanto mais glorioso não será o ministério do Espírito. Ele se refere ao fato de que, quando Moisés desceu do Monte Sinai, carregando as tábuas da lei, a sua face brilhava por ter visto a Deus. Então os israelitas tiveram que cobrir a sua face com um véu, porque senão eram ofuscados. Continua ele: se o ministério da condenação foi glorioso a esse ponto, muito mais glorioso há de ser o ministério a serviço da justificação. Realmente, em comparação com uma glória tão iminente, já não se pode chamar de glória o que então tinha sido glorioso. Pois se o que era passageiro for marcado de glória, muito mais glorioso será o que permanece. De fato, a diferença da lei do Velho Testamento para a lei do Novo Testamento é que a lei da graça produz um efeito nos nossos corações, que é a fé. E a fé nos une a Jesus Cristo e nos faz viver uma vida íntima com Ele, porque ela produz em nós a caridade, ela produz em nós o amor. Portanto, se a fé vem pelo ouvir, uma pregação embebida de fé, como a pregação apostólica, produz como efeito não apenas a condenação do culpado, mas pelo contrário, a sua justificação. Ele é salvo. A lei mosaica informava aos homens quais pecados de que eram culpados. A lei da graça informa aos homens
a justiça de Cristo que lhes é imputada graças ao seu sacrifício no Calvário. Ora, nós temos, porém, aqui uma dificuldade que nos é bem solucionada no Evangelho. Algumas pessoas que pregam essas coisas ensinam uma espécie de libertinagem embutida. E dizem assim: não, nós não estamos mais debaixo do regime da lei, agora nós estamos debaixo do regime da graça. Então, nós podemos fazer o que nós quisermos, que está tudo valendo. Todos somos pecadores mesmos, todos nós somos falhos, todos nós somos fracos, como não existe pecado maior ou menor, o que é, aliás, uma grande mentira. Então, vamos ficar tranquilos. Nós temos que confiar apenas na justiça de Jesus Cristo. Ora, não é essa a pregação da graça de Deus. Esta graça está barata. Ela foi barateada a tal ponto que ela não vale nada. Por quê? Ao invés de transformar o pecador, ela simplesmente dá uma anistia legal e diz: pode continuar pecando, porque agora o que está valendo é a graça, você está coberto, você está garantido. Quando, na verdade, a graça nos salva do pecado. E como diz São João na sua primeira epístola, o pecado é a transgressão da lei. Jesus diz no Evangelho: não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Então, algumas pessoas vão dizer: espera aí, Jesus ou São Paulo? Porque São Paulo está falando do ministério da lei. E Jesus está dizendo que não veio abolir a lei? Como assim? Esse é um falso dilema. Aliás, os liberais, quando leem a Bíblia, eles vão escolhendo aquilo que mais lhes agrada e vão criando dilemas artificiais justamente para relativizarem tudo. É muito comum isso acontecer numa leitura liberal da Bíblia. Ora, é claro que quando São Paulo fala da lei, ele não está falando dos 10 mandamentos. Por quê? A lei, em sentido amplo, no Velho Testamento, era composta de preceitos cerimoniais, preceitos judiciais, que tinham um valor apenas para as cerimônias antigas dos judeus e para aquele povo israelita que existia antes da chegada de Nosso Senhor, enquanto povo constituído por Deus. Na verdade, nem mesmo os judeus hoje praticam a lei tal como está no Velho Testamento. Por quê? Não tem templo. O templo foi destruído, então não tem sacrifício, não tem holocausto, não tem todos aqueles preceitos cerimoniais. As leis de Israel são laicas enquanto Estado, já não seguem mais o Velho Testamento, tal como está escrito. Ora, os únicos preceitos que continuam inalteráveis são os preceitos morais. Esses não mudam. E eles estão de pé tanto na pregação de São Paulo, quanto na pregação de Cristo. Quando o jovem rico se apresenta a Nosso Senhor e lhe pergunta:
mestre, o que deve fazer para entrar na vida eterna? O que Jesus lhe diz? Se queres entrar na vida, observa os mandamentos. Então o jovem lhe pergunta, quais mandamentos? Por quê? Quais mandamentos? Porque ele queria saber se estava se referindo também aos preceitos cerimoniais, aos preceitos judiciais. E Nosso Senhor é claro, honrarás teu pai e tua mãe, não matarás, não dirás falso testemunho, não adulterarás, etc. Ele dá os preceitos do decálogo, os preceitos relativos aos 10 mandamentos. Ora, são estes preceitos dos 10 mandamentos que são permanentes. Por quê? Eles estão ligados à nossa natureza humana. Em outras palavras, os mandamentos nos revelam quem nós somos diante de Deus. Nos colocam diante do nosso fim último, que é Deus. Ora, nós vivemos num tempo de grande confusão. E estamos vivendo um momento histórico em que as pessoas não querem mais entender que existem mandamentos dados por Deus. Parece que todo mundo pode fazer aquilo que quiser. Todo mundo está autorizado, pela sua própria iniciativa, a viver do jeito que quiser. Ontem mesmo eu vi um vídeo de um programa de televisão em que os debatedores diziam o seguinte: tolerância tem limite. Nós não podemos tolerar os intolerantes. E quem são os intolerantes? São aqueles que querem se meter na vida dos outros. Ou seja, ensinar os mandamentos de Deus pode ser considerado como intolerância. Ah, não, para você, se você não quiser matar, não tem problema. Mas se eu quero matar o meu embrião, aí eu sou livre, meu corpo, minhas regras. Antes de descer, para mim, você estava analisando um projeto de lei em que os autores criam toda uma legislação para proteger a criança, mas cuidadosamente escrita para que seja apenas depois do puerpério. Ou seja, é um jeito de você dar anistia ao aborto sem dizê-lo. E aí, então, qualquer um que quiser falar, por exemplo, que matar é um pecado, tanto faz se é um embrião, se é uma criança, se é um adolescente, se é um jovem, se é um adulto, se é um idoso. É pecado. Claro, quanto mais indefesa a pessoa, mais grave é. Então isso vai ser considerado intolerância. E aí muitas pessoas adotam esse tipo de pregação, misturando-a com o Evangelho, e dizem o seguinte: vejam como a graça de Deus é o mais importante. Nós não temos que pregar a lei, nós temos que pregar a misericórdia, nós temos que pregar a graça para todos. Nós não podemos de nenhum modo ensinar às pessoas que isto ou aquilo é errado, porque isso seria condenação. Nós temos que abrir as portas e acolher a todos. Sim, é verdade, nós temos que abrir as portas e acolher a todos, sem silenciar as exigências do Evangelho. Por quê? A graça de Deus nos é dada gratuitamente, porém, ela custou todo o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo.
E o efeito da graça divina é produzir em nós a fé, que nos faz andar de acordo com a vontade de Deus, ou seja, que nos faz viver segundo os seus mandamentos. As coisas estão muito ajustadas no Novo Testamento. Não é essa baderna que querem criar, essa bagunça, essa confusão. Pelo contrário, somos nós que temos que nos converter, nos arrepender dos nossos pecados, para não recebermos em vão a graça de Deus. Peçamos a Nosso Senhor que nos conceda a sabedoria, a fim de encararmos todas as coisas de acordo com a sua justa perspectiva, que é a perspectiva sobrenatural.